noite. Que alegria estar com vocês, todos aqueles que nos acompanham no programa 19, em ponto, das segundas-feiras, com o nosso queridíssimo Ferrari. Ferrari hoje me prestou uma homenagem, né? Quando ele me pede para substituí-lo no programa, eu me sinto homenageada. Que prazer e que responsabilidade estar com vocês nesta noite. E, como vocês sabem, eu, Maria Terezinha de Batim, numeróloga e cabalista, que assunto eu poderia trazer para vocês que não falar sobre os nossos números, sobre a beleza que é entender nossa vida, nosso caminho, nosso trânsito nesse grande planeta Terra através dos números. Então, que seja uma noite especial para a gente. Gratidão a toda a equipe. Cássia, muito obrigada pelo apoio, e a todos aqueles que com você conduzem esse programa 19 em ponto e que têm a responsabilidade, então, de me ajudar a estar no ar no dia de hoje e ter essa conversa muito íntima, essa conversa de pé de ouvido com você que nos acompanha. E o assunto hoje é certidão de nascimento, um mapa da nossa vida em código. Eu queria começar perguntando se você sabe por onde anda a sua certidão de nascimento. Se você já parou para pensar que mais do que a primeira carteira de identidade, mais do que o primeiro CPF que você vai criar, a sua carteira de trabalho, ainda mais importante que tudo isso, quem permite gerar tudo isso é a sua certificação de chegada aqui nesse planeta Terra. É comum eu dizer para as pessoas que, quando faço uma análise, gostaria de ter seu nome completo, assim como ele é escrito na sua certidão de nascimento, de ter a sua data, seu local e seu horário de chegada. E as pessoas me dizerem, mas eu não sei que hora que eu nasci. Porque o nome você precisa dizer a todo tempo, a sua data de nascimento em todo documento informal, né? Então você cresce fazendo aniversário automaticamente sabendo que está completando X anos, então isso você sabe. Mas a certidão, algumas pessoas me dizem, mas acho que minha mãe não lembra. As pessoas, na sua maioria, não se tocam que a sua certidão de nascimento é um registro real, complexo e autêntico da sua chegada no planeta Terra. Se eu pudesse sugerir hoje para você uma ação para a próxima semana, localize sua certidão de nascimento. Se seu pai e sua mãe têm guardado a primeira, faça um quadro com a sua certidão. E coloque muito próximo do local onde você trabalha, um local que seja importante para você. Afinal de contas, sem essa certidão de nascimento, quem seria você no grande universo? Sem uma certidão de nascimento, você não tira nenhum outro documento. Sem uma certidão de nascimento, você não casa. Porque você precisa provar que você, que você teve pai e mãe, que você teve avós, que você teve... A nossa certidão de nascimento, gente, é um mapa da nossa vida. Tenha isso em mente. A nossa certidão de nascimento conta uma história que a gente chegou pegando pela metade. E a nossa certidão de nascimento, ela é cheia de trindade. Sabe a história de Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas numa só? Pois na sua certidão de nascimento, vamos localizar, em muitos momentos, a trindade terrena.
essa trindade terrena começa quando você olha lá e tá seu nome, do seu pai e da sua mãe. Vocês formam uma trindade. Para que um trino possa acontecer, é preciso que haja a união de um ímpar e de um par, que vai gerar um próximo ímpar, que vai se encontrar a um par e vai gerar um próximo ímpar. Então, trindade, você, seu pai e sua mãe. Mas a sua certidão de nascimento traz o nome dos seus avós paternos e o nome dos seus avós maternos. Então, seu pai com seus pais, para você, avós, formam uma nova trindade. Sua mãe com seus avós paternos forma uma nova trindade. E a gente tem ali, então, já uma energia de 9 pessoas. Para que possa acontecer essa energia da criação. Então, olhar de onde eu vim, ter não uma leitura literal do que só está escrito ali, que também é muito importante, mas ter uma leitura, assim como se faz com a Bíblia, pensando o que está escrito nas entrelinhas. De onde eu descendo? Eu sou uma partícula que traz e vem de que partículas que foram se espalhando nesse grande universo. Então veja que não por acaso a sua certidão de nascimento vai fechando os trinos. E se a gente imaginar seus avós paternos, 2 pessoas, mais sua mãe, 3. Seus avós maternos, mais seu pai, 3. Que vai gerar esse 3, 3, 6, que vai gerar uma criança que é de número 7. 7 é a casa do mistério. 7 é a casa da espiritualidade, que a gente não pode confundir com religiosidade. Religião é algo que eu escolho, qual eu quero frequentar e aonde eu vou. Espiritualidade é a certeza, é a crença em algo maior. De onde eu descendo? Eu venho do tudo e nada. Eu venho desse grande movimento do nada que gera o som. Por que ao nascer a gente chora? O som gera essa nova estrela chegando no planeta. Nossa certidão de nascimento é um canto, é um som, é uma beleza. Quando a gente consegue olhar para ela como parte de nós, quando a gente consegue olhar para ela como um histórico de algo que já existia e que aí traz mais uma partícula para essa história, que é a nossa chegada. A nossa certidão de nascimento é o trino terreno, né, que fala da nossa raiz, que fala da nossa existência. Ela certifica que você nasceu em determinada cidade, de um determinado hospital, ou quando você nasceu, pode ter sido em casa com uma parteira, mas fala da hora que você nasceu. Que momento foi esse que você pisou a terra? E cada uma dessas informações tem muito a dizer para nós. Quando a gente transforma todas essas informações em códigos e equações matemáticas, para começar a entender o que esses códigos querem nos dizer. Então, assim como no mundo divino, falamos de Pai, Filho e Espírito Santo. E muita gente confunde também esse Pai, Filho e Espírito Santo como 3 pessoas masculinas. Quando, na verdade, quem gera a luz é o par. Então, é correto se a gente disser pai, mãe, natureza, que geram filho.
Ou que a gente dizer pai, espírito de luz, que é o feminino, que é a mulher, e filho. Só o feminino, só o masculino não gera ninguém. Então, essa trindade, essa compreensão do que tem no mundo superior, no mundo de luz, ela precisa ficar clara para a gente quando a gente entende que nós somos um Deus de um Deus maior. A gente vai começar a valorizar, a respeitar a base de onde a gente veio. Aqui nesse grande universo, quem se disponibilizou, né? Um para ceder a semente e outro para ceder a terra, o útero, foi seu pai e sua mãe. Então, entender isso, compreender isso não significa que você precisa, em função disso, concordar com tudo que seu pai e sua mãe dizem ou pensam. Mas discordar não é perder respeito. A Cabala diz que a gente só consegue evoluir neste grande universo quando a gente respeita a nossa base, quando a gente tem amor pela nossa base. Porque foi aquela base que me gerou, e sem aquela base eu não seria gerado. Eu não seria uma nova base para gerar outros. Que beleza essa cadeia! De sempre precisarmos de alguém para poder existir, para poder evoluir, para poder entender, compreender. Por isso, cada um vem e vem com um caminho, vem com um aprendizado, vem com uma lição, vai buscar um determinado tipo de profissão para que possa disponibilizar esse conhecimento, né, esse seu talento, esse seu poderio a outras pessoas. Mas nenhum de nós vem completo, precisa do que o outro sabe para que a nossa vida possa acontecer. E isso já começa no nascimento. Precisar de uma parteira, precisar de um médico, para ajudar nossa mãe a nos trazer ao mundo. A beleza do coletivo. A gente nasce sempre num grande coletivo, a gente chega aqui e precisa de alguém que nos fornece o leite, de alguém que nos dá roupa, né? De alguém que vai trabalhar para que coisas possam ser disponibilizadas para a gente. E é no andar dessa nossa caminhada que a gente vai crescer, vai subir neste grande triângulo, vai se destacar e formar uma nova grande massa. Nossa certidão de nascimento é algo que nos dá reflexão, entendimento, compreensão e leitura para muitas horas, muitos dias. Entender e buscar compreender. Os dados que estão na nossa certidão de nascimento ajudam a gente a trilhar este grande caminho de forma mais leve. Brigar contra o que somos, brigar contra a nossa base, nossos pais, nossos avós, quem foram essas pessoas? Porque se elas foram pessoas que não batem com meus valores, eu vou quebrar essa cadeia. E se eles são pessoas cheias de valores, eu vou exaltar esta cadeia. É nosso papel estar atento e compreender de onde viemos. Por isso, eu separei algumas coisinhas aqui para não esquecer, de trazer para vocês falando dessa nossa certidão de nascimento. Por exemplo, coisa simples, mas o nosso horário de chegada. Gente, o horário de chegada fala da nossa profissão. A gente tem jeito para quê? A gente veio para cá para incentivar, a gente veio para cá para ser incentivado, a gente veio para cá para compartilhar. Para que a gente veio para cá? São perguntas que a gente precisa se fazer.
Eu gosto do que a Cabala diz. Ela diz, a Cabala é uma palavra hebraica que significa, na sua tradução original, receber. Mas eu, de forma muito livre, traduzo esse nome, que eu não chamo de nome nem de palavra, eu digo que é esse conjunto de letras, traduz receber por merecimento a cura. Porque eu entendo que cada um que chega até nós vem buscar um tipo de cura, nem que seja curar sua curiosidade sobre o assunto. Então, a Cabala, ela não especula e nem adivinha. Ela não pega dados de uma invenção. Um bom cabalista, um bom numerólogo vai trabalhar com a sua certidão de nascimento. Essa certificação da sua chegada, ela nos dá tudo o que a gente precisa ter para fazer uma boa análise. Porque só o seu dia, mês, ano de nascimento forma na sua certidão um terceiro trino. E é a soma dessas três energias que vai traduzir para a gente qual é o caminho que você veio trilhar aqui. E a Cabala fala com muita propriedade que a gente pode escolher como trilhar este caminho. Mas a gente não pode escolher um novo caminho. Não dá para mudar o seu dia, mês e ano de nascimento. Mas o trânsito disso vai mudando você se você estiver atento. Vai ajudando você a ter uma nova visão de mundo. E se eu mudo a forma de fazer as coisas, eu mudo a ação dessas coisas. Então, veja, seu ano de nascimento, que normalmente é algo que a gente não dá muita atenção. Se alguém perguntar de súbito quando é que você nasceu, você vai falar do dia e do mês, mas vai esquecer o ano. Como se não fosse algo importante. Mas o nosso ano de nascimento, ele é a coluna vertebral da nossa vida. O nosso ano de nascimento determina o trânsito da nossa vida. Quando a gente sabe que uma mulher está grávida, às vezes não é possível, no primeiro momento, né? Se ela não for fazer exames hoje tão modernos, saber o dia e às vezes nem o mês. Né? Pode ser lá no final de tal mês, então pode ser também o começo do próximo. Mas a gente sabe o ano que essa criança vai nascer. E por quê? Porque ele nasce depois da repetição da trindade, 3 vezes 3, 9 meses. Dos 9 para os 10 meses, a gente está pronto para nascer. Então, a Cabala traz com muita propriedade que o nosso ano de nascimento é quase como se, ao chegar na Terra, a gente viesse numa nave, então a gente se desloca dessa nave para sair caminhando. Mas a gente volta para essa nave, chamado ano. O nosso ano de nascimento determina como é que eu sinto as coisas diante da vida. Né? Então, às vezes, a gente não diz, fulano é muito sentido, fulano é muito sensível, fulano é muito chorão, fulano é muito durão, né? É muito insensível. Essa sensibilidade ou essa razão é traduzido pelo nosso ano de nascimento. O nosso ano de nascimento, ele começa a fazer um giro para encontrar um mês para a gente nascer. Então, ele congela esse mês. E ele gira para encontrar um dia. Então, ele congela esse dia. E é por isso que todos os anos você faz aniversário no mesmo dia de um mesmo mês. Mas sempre, desde que chegou, no novo ano. É porque o ano muda que você não é uma chata repetição de si mesmo.
É porque o ano muda que às vezes a gente diz, nossa, não estou me reconhecendo. Aquilo que eu não aceitava, eu passo a aceitar. Aquilo que eu aceitava, eu passo a não aceitar mais. Então, eu mudo de ideia, mudo os nossos querer, mudo as nossas vontades, muda a nossa visão do mundo, à medida que a gente vai transitando por esses novos anos. Então, veja que se o ano determina como eu sinto, o mês determina como eu penso e o dia determina como são as minhas ações. Então, se eu mudo o jeito de sentir, vai mudar o meu pensamento. Se eu mudo a forma de pensar, eu mudo a minha ação. E é assim que a gente cresce. Ou a gente emburrece. Não há garantia. Não é porque eu vou mudar que eu mudo sempre para melhor. Costumo dizer aos meus clientes que têm mais idade e que chegam muito resmungão. Eu digo, a vida só é uma dádiva se todos os dias você batalha para ser um pouco melhor do que o dia em que você chegou. A idade não lhe dá certos direitos. Ela continua lhe trazendo os deveres. E um dos deveres que a idade nos traz é nos mantermos aprendendo até a hora de partir. E a Cabala diz que esse ano de nascimento, citado lá na nossa certidão de nascimento, ele começa a fazer esse giro no momento da nossa concepção e ele vai continuar girando. Ele gira todos os anos, por isso muda o nosso ano pessoal, por isso muda a nossa idade. E a gente acha que também a nossa idade, que começou e tem um princípio na nossa certidão de nascimento, é só algo para contar o tempo. Não, por favor, falarei dele um pouquinho mais em seguida. Cabala diz, esse ano vai girando e começou a girar lá na sua concepção, isso é ainda antes do seu nascimento, e vai girar até encontrar um mês para você desencarnar. Então congela esse mês e gira para encontrar um dia para você desencarnar. Então convida você a fazer as malas. Cabala diz para a gente que quanto mais eu tiver consciência que eu nasci para morrer, mais eu vou aproveitar o intervalo. Mais valor eu vou dar a cada amanhecer. A cada pôr do sol em que eu estou podendo observar, que eu estou podendo ver. Agradecer a dádiva de estar acordando, de ver os céus, de ver o sol, de olhar fora da janela, quanto muitos fizeram a passagem durante a noite. A dádiva do agradecimento, do amor pela vida. É preciso amar a vida. E a gente ama quando a gente conhece as nossas raízes, quando a gente valoriza as nossas raízes, quando a gente começa a ter uma visão dessa vida como uma grande oportunidade de experimentar tudo que esse grande universo nos disponibiliza. O grande universo nos pertence, mas às vezes a gente tem receio de abrir o quintal, de atravessar a rua, de conhecer o próximo, de abrir a porta de casa, de estar em novos grupos, fazer novos aprendizados. E esse medo, ele pode estar descrito já na nossa certidão de nascimento. Ou lá está uma libertação que a gente foi perdendo à medida em que a gente foi modulado, seja pela família, seja pela escola, seja pela sociedade, seja pela igreja, pela religião, pelos dogmas, pelas filosofias de vida, que umas libertam e outras oprimem. Afinal, se eu quero um grande grupo, eu preciso contar uma grande história, para que cada um individualmente sinta medo de sair dali.
A Bala nos convida a sentir a liberdade, a beleza da liberdade. A grandeza de se sentir e se projetar como alguém livre para fazer as próprias escolhas. Dentro ainda da nossa certidão de nascimento, encontramos outras trindades. Se o nosso dia, mês e ano de nascimento forma uma trindade, e a soma dessas três energias vai dizer para a gente qual é a base terrena, qual é o número 4, onde a gente vai pisar nesse grande universo, que aprendizados a gente traz para fazer aqui, porque, afinal, a Cabala entende que nós temos vidas que se sucedem, que se repetem. Não como uma chata repetição da vida anterior, mas a Cabala diz que uma vida só seria muito pouco para tanto aprendizado. Que, portanto, a gente alterna vidas onipresente e vidas presente. Ou a gente poderia chamar vida terrena e vida de luz. E o número de reencarnações, de retornos que a gente fez, também fala para a gente da nossa capacidade de aprendizado, da nossa capacidade de libertação, ou ainda fala das nossas opressões. Que movimentos são esses que a gente faz? Então, por exemplo, se alguém está fazendo a sua terceira reencarnação, a sua grande dificuldade é na casa da comunicação, na casa da pequena família. Agora, se ela estiver fazendo reencarnações na casa 4, trazendo como exemplo, ela pode trazer dificuldades em criar e se manter e buscar e persistir numa carreira que vai lhe trazer bens materiais, que vai lhe trazer segurança. Porque o número da nossa reencarnação, ela traz, além de uma base, onde a gente, nesta encarnação presente, vai ter como suporte da nossa caminhada, ela traz também o que a gente traz como ausência, quer dizer, que itens, que áreas da nossa vida, nas vidas anteriores, a gente não ficou satisfeito com o resultado. E a gente traz para mexer nisso de novo. E quase sempre essas casas de ausência são as casas onde a gente coloca o nosso foco. Mas a gente também traz excessos, quer dizer, aonde que a gente se perde. E a gente traz também as nossas ilusões, que são as nossas fragilidades, e que forma mais um triângulo. Se o nosso dia, mês e ano de nascimento forma um triângulo, o nosso nome forma um segundo triângulo. As vogais do nosso nome traduzem para um bom cabalista qual é a personalidade que vai fazer, vai mover o caminhante, aquele dono daquela certidão de nascimento. Se o dia, mês e ano de nascimento é tratado como um caminho, quem é o caminhante? Quem revela o caminhante para a gente é o nome que você recebeu no seu registro de nascimento. As consoantes do nosso nome traduzem qual é o talento. Você tem talento para quê? As pessoas às vezes não se perguntam, eu não sei qual é o meu talento. Outras dizem, mas você não sabe o que fazer, mas você acha que você tem talento para quê? As consoantes do nosso nome traduzem quais são as nossas possibilidades de sucesso, porque a gente tem talento mais para lidar com a matemática, ou mais com ciência, ou mais com beleza, ou mais com cura, ou com comunicação. Os números encontrados ali nos ajudam a entender. E a soma da nossa personalidade mais o nosso talento vai resultar no número mestre da nossa certidão de nascimento.
no número regente, no maestro, naquele que faz os demais tocarem no seu tom, resultando assim em mais uma trindade formada e traduzida e revelada por quem? Pela sua certidão de nascimento. Quando a gente soma o dia, mês e ano de nascimento e o total do nome, e soma essas duas energias, gera uma terceira trindade que vai traduzir para a gente qual é o seu número de poder. E qual é a área que te empodera. Porque tem gente que se empodera muito com o microfone na mão, mas outras pessoas, Deus do céu, se você levar o microfone em direção a elas, elas vão ganhar asas que vão correr disso. Então, aonde está o seu número de poder? Isso não é aleatório. Isso você traz dos teus números fixos na tua certidão de nascimento. Ser numerólogo cabalista e fazer uma análise da certidão de nascimento é, antes de tudo, saber fazer continhas de matemática. É, antes de tudo, saber traduzir cada letrinha, cada dado que está ali, num código. Sabe quando você ia na escola e fazia equações de matemática, você não sabe um determinado, o que você coloca? Você coloca X, né? Então, X é igual ao número tal, com o número tal, com não sei o quê, e aí você vai encontrar o resultado? Muito bem. A certidão de nascimento de alguém na nossa mão, de um bom numerólogo, cabalista, a gente começa com esse X, para descobrir quem é este ser humano que se apresenta para nós. Qual é o X da sua questão? Então, primeiro a gente vai entender quem é este ser que chegou no universo. Né? O que ele traz fixo, que nunca vai mudar. E depois a gente trabalha qual é o seu trânsito, que momento atual é esse que está vivendo, para poder entender como é que foram se movimentando essas trindades. Além disso, a gente tem os nossos excessos, as nossas ilusões, os nossos percentuais máximos, revelados por essa certidão de nascimento, que vai trazer, de novo, uma trindade. Então, a gente poderia pegar essa sua certidão de nascimento e desenhar triângulos, 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 e vamos separando em triângulos, e vamos fazendo ali a famosa árvore da vida, citada no início da Bíblia como: você pode comer de tudo, mas não toque nos frutos da árvore da vida ou se verá nu. Isso é sempre trazido para a gente como um tabu, como uma bobagem, uma tradução muito infantil, de quem não quer ou não sabe revelar o que está escrito ali. Se você ler esse início e depois você for lá no final dessa Bíblia escrita por homens, você vai ver que em Apocalipse de São João, né, um grande apóstolo, um cara muito próximo de Jesus, um cara que entendia muito de traduzir números em códigos, que fala, né, na sua essência, o Apocalipse ele traz em códigos, não é para todo mundo entender. Mas bem no finalzinho, no penúltimo capítulo, ele desliza aquilo que alguém escreveu lá no início da Bíblia. E ele diz o seguinte: felizes aqueles que tiverem coragem de tomar contato com a sua árvore da vida e se ver como realmente você é. Então, a sua árvore da vida, a gente só monta conhecendo a sua certidão de nascimento. Você faz parte de uma árvore. Não se faz isso quando você quer saber a origem dos seus antepassados, você quer escrever sobre a família ou entender de que país veio, quem foram os primeiros que migraram e por aí afora. Você não levanta uma árvore? Pois, no nosso entendimento cabalístico, a grande árvore da vida é entender que ramada é essa, que sou eu, que vim da junção de algumas árvores.
Minha avó, lá de nascimento, tinha um sobrenome, meu avô pode ter um ou dois, minha avó também vem como resultado de dois sobrenomes, ela não vem só de uma mãe ou só de um pai. Ainda que alguém não lhe dê o sobrenome, na conjunção sanguínea, na conjunção de pensamento, na conjunção de células, na conjunção da história da sua vida, nós somos sempre a soma daquilo que já aconteceu. Nós não somos, não nascemos do nada. Né? Não somos, como dizem popularmente, né? Não somos filhos de capoeira. A gente é filho de gente. E gente tem história. E gente tem energia. E gente tem números. E esses números vão revelando quem somos nós. Gente, isso é tão interessante que, claro, eu não vou revelar o nome, mas há 2 semanas atrás eu atendi um senhor, ele me mandou um nome bem simples, um nome e um sobrenome. Aí me mandou a data de nascimento, eu perguntei se ele sabia o horário, ele falou, eu não sei onde está a minha certidão, não moro mais no Brasil, e agora eu não teria acesso, então, tá, olha, vai ficar faltando esse detalhe. Isso não inviabiliza toda a leitura que eu vou fazer, isso é mais um detalhe, mas eu vou lhe fazer. Eu fiz, montei todo o mapa, comecei a falar com ele, sabe quando a pessoa se distrai? Como se eu estivesse falando de alguém que para ele não me interessava muito. E depois de uns 20 minutos falando, eu falei para ele, desculpa, mas você quer a consulta, não quer a consulta? Você vai prestar atenção em mim? Você vai prestar atenção no cara que passa? Sabe por quê? Porque alguém pediu para você, por você, eu fiz esse encaixe porque você estava precisando, mas você não está me dando atenção. Ele, não, é que, sabe, estou passando por uns problemas, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei para ele, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse nome que você me deu é o seu nome de registro, certo? É tudo que você tem, ok? Porque às vezes, quando vai morar nos Estados Unidos, fazem mudança de nome, adaptam ao novo documento lá. E aí começa a me passar esse documento de lá. Não, eu quero a certidão de nascimento. E ele me disse, me conta então a seguinte história. Bom, no meio do meu nome ainda tem Vicente e tem mais um sobrenome. Bom, então eu estou falando realmente para o vento, e aí você não vai me dar atenção porque você não encontra você dentro da minha leitura. E eu não sou adivinha. Eu sou numerólogo, faço conta de matemática. Eu disse, então eu preciso que você me mande uma foto desse documento. O que você tem? Carteira de identidade? O que você fez aqui do Brasil? Aí ele disse assim, na verdade, o meu nome primeiro era fulano de tal, com outro sobrenome que não tinha nada a ver com o que ele tinha meio passado. Eu falei, meu Deus, quando é que você vai me contar a história verdadeira? Você foi adotado? E ele disse, olha, na verdade, minha mãe se casou com meu pai, eu nasci, eles me registraram, mas logo, na sequência, houve uma confusão entre o casal, minha mãe volta para a casa do meu avô. E meu avô vai no cartório e me registra de novo. Então, ele mantém a data de nascimento, mas tira completamente, não tem mais nome nem sobrenome daquele pai. É um outro nome com outro sobrenome. Tinha um nome composto e 2 sobrenomes que não incluía nada do registro de nascimento. Então, eu fiz um novo cálculo com aquele primeiro registro e o outro que o avô fez. E ele se identificou com o quê? Com aquele primeiro registro feito que ele não usa. Então, é claro que essa pessoa vai ficar muito perdida. Ela adota um nome, ela vive numa família que não é aquela família, depois um nome que não é aquele nome. É claro. Então, eu falei, ainda que hoje você esteja acostumado, e é esse nome que você vai usar, são esses documentos que você tem e tal, mas quando você for fazer
análise, seja com numerólogo, seja na área da astrologia, você precisa, no primeiro momento, contar essa história. Sob pena do profissional, nós vamos trabalhar com o quê? Com aquilo que você me passa. E eu imagino que você saiba quem você é. Se você me passa coisas erradas, por isso, quando alguém, na minha consulta, eu sempre, às vezes a pessoa grava, né? Hoje é tão prático gravar, né? E eu sempre faço um pedido, por favor, digite. E quando eu já conheço, por exemplo, um sobrenome que tem 2E, 2L, 2F e vem diferente, eu pergunto, a sua família ou o seu nome realmente foi registrado só com um F, só com um Z, só com um L, só com um T? Por quê? Porque é do registro, não interessa se o correto é aquilo, como é que você foi registrado. Outra coisa interessante é, você nasceu num determinado dia, mas a tua certidão de nascimento foi feita com outra data, né? Isso era muito comum em pessoas com um pouco mais de idade, em que os pais, morando mais no interior, às vezes não vinham para a cidade fazer registro, perdiam a data. Então, eles criavam uma data para não pagar a multa. Então, tem gente que diz, olha, eu nasci no dia 2, mas o meu registro está lá no dia 20, no dia 30, lá do outro mês, às vezes de um outro ano. Tem gente que foi registrado um ano depois, né? Com uma data que não tem nada a ver com a sua efetiva data de nascimento. Na hora de fazer o cálculo, com que data essa pessoa vai se identificar? Ela vai se identificar com a data que efetivamente nasceu, com o mês que efetivamente nasceu, com o ano que efetivamente nasceu. Então, eu tenho alguns casos em que pessoas descobriram que foram adotadas porque o nome e a data de nascimento não batia. E é claro que, às vezes, essa pessoa já tem uma certa desconfiança, né? Eu não sou parecido com ninguém. Quando eu pergunto, efetivamente, todo mundo nasceu em tal maternidade. Por que eu não nasci nessa maternidade? Ou por que eu fui em casa? Ou por que não sei o quê? Mais ou menos, para que você está perguntando disso? Para que você quer saber disso? Então, meio que as perguntas saem pela tangente, mas eu poderia enumerar, desses 20 e poucos anos que eu atendo, pelo menos 10 pessoas que foram atrás da sua história, porque me dizia o seguinte, nossa, mas as pessoas dizem que veem e se identificam tanto com a sua leitura. Eu digo, se você me passa os dados corretos, eu acredito que você também vai se identificar. Então, pelo menos 10 casos de pessoas que acabaram descobrindo que eram adotados em função de não se identificar. Hoje é tão importante isso, e eu tenho tanto respeito e tanto cuidado com a história da chegada de cada um, que quando famílias que adotam vêm conversar comigo, eu falo, se você quer mexer no nome, claro, você vai dar um sobrenome e tal, vamos acrescentar alguma coisa que feche o mesmo número do registro. Então, é porque eu queria dar esse nome, e aí o sobrenome não é mesmo, ok, a gente fecha aqui, mas se eu botar mais esse nome no meio, é mais ou menos assim, gente. Se eu falo Maria, ou se eu falo mãe, numerologicamente eu tenho a mesma energia. Se eu falo Roma, ou se eu falo amor, eu tenho as mesmas letras que, traduzindo, eu vou ter o mesmo número. Isso muda, porque muda vogal e consoante de um lado para o outro, né? Mas eu tenho palavras que, quando eu trazem a mesma energia. Então, é muito interessante, porque um determinado menino, por exemplo, ele nasceu e
8 meses depois, a mãe biológica colocou o menino para adoção. A família que adotou queria dar um determinado nome e tal. E esse menino, já na chegada, se identificou muito com o pai adotivo. Tipo, né, eles chegam 8 meses, você já estranha, né? As pessoas e tal. Aí para dormir e tudo, se ele ficava agitado, era o colo desse pai adotivo que o tranquilizava. Então, quando eu fui fazer os cálculos e disse para essa família a data de nascimento, claro, né? Por favor, não vamos mexer, mas a gente quer que tenha o nosso sobrenome e tal. E o nome nós queremos que seja esse. E aí eu falei, eu posso sugerir para vocês, então eu vou estudar aqui um nome para ajudar esta criança a não ter confusão lá na frente, a ficar na mesma vibração numerológica. Não, sim, expliquei, e eles foram muito receptivos. E aí o nome que eu consegui foi o anjo de guarda dele, que era Rafael. E Rafael era também o arcanjo de nascimento do pai adotivo. Então, quando eu o chamei nessa consulta online e disse para eles, eu já encontrei o nome do meio. Eu falei, eu não precisei muito, né? Não precisei muito tempo para isso, porque quando eu fui olhar o anjo e o arcanjo, eu disse, se a gente colocar no nome de nascimento dele, o arcanjo que o trouxe ao mundo, e que dentro da Cabala é visto como um irmão mais velho da nossa última família de luz. A Cabala diz que o nosso arcanjo, que é traduzido, né, também está lá na nossa certidão de nascimento, traduzido pelo dia, mês e ano da nossa chegada, que o nosso arcanjo de nascimento foi o nosso pai espiritual na última vida de luz. E que é ele que nos prepara para mais uma temporada na Terra. E que o nosso anjo, né, que se conta muita história, o anjo é aquele que acompanha você no nascimento, né? E a Cabala diz, nas famílias terrenas, a gente também não confia o cuidado dos irmãos mais novos, aqueles que já têm uma certa idade, uma certa responsabilidade. Então, a Cabala diz que o arcanjo chama, então, um, né, dos seus anjos nessa hierarquia angelical divina e confia aquele ser que deve renascer a este irmão mais velho. Então, nosso anjo de nascimento seria um irmão de luz e o nosso arcanjo um pai de luz, um pai divino, que nesta vida vem como arcanjo, arquianjo, que traduzindo do hebraico significa padrinho espiritual. Então eu trouxe essa família de que acrescentar a Gabriel seria trazer para o nome dele a mesma energia que ele tinha no nome que lhe foi dado lá na sua primeira certidão. E que Gabriel era não só o seu arcanjo, mas do pai. E o pai ficou extremamente emocionado, estava com ele no colo fazendo dormir, e falou, não se discute mais, o seu segundo nome será Gabriel. Quantas histórias lindas a gente teria para contar para vocês, que um estudo feito com amor, feito com respeito pelo nosso próximo, é capaz de ajudar na caminhada de alguém. Por isso eu falo às vezes para as pessoas, ouça, preste atenção, não fique dando um nome para o seu filho porque alguém canta, porque alguém joga, porque alguém não sei o quê. Ouça a sua intuição. O que essa criança que pulsa dentro do meu ventre me diz? A gente tem a matemática que nos ajuda depois, mas antes da matemática, a gente tem a intuição, a gente tem o respeito com esse ser que vai chegar.
Porque o nome que essa criança vai receber na pia batismal é o nome que ela vai carregar a vida inteira. É o nome que vai traduzir. Se a gente está numa grande multidão e alguém chama por um determinado nome, todos que têm esse nome vão se apresentar, vão se identificar. Então, o nosso nome nos traduz, nos representa. Então, toma cuidado para não dar nomes que depois vira chacota. Nomes que a pessoa vai odiar a vida inteira. Se você não sabe o que vai criar, vai no básico. É preciso esse carinho, esse respeito por aqueles que geramos. Por isso eu falo que a cesárea deveria ser um momento que, bom, eu posso ter problema, né, com a criança, mas esperar para essa criança dar um sinal de que ela quer chegar. O dia que eu escolho, eu dou conta. Nossa certidão de nascimento traduz como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age. E ao longo da caminhada, ela como base vai trazendo trânsito. Muda a idade, muda de ideia, muda o nosso ano pessoal, muda os nossos querer, muda aquilo que a gente vai fazer. Então, gente, o alfabeto que nos permite de lá separar letrinhas e ter um nome. E os números é tudo que a gente precisa para saber quem somos. O que a gente veio fazer aqui? Que momento é esse que a gente está vivendo e para onde a gente está indo? Eu quero encerrar para dizer que é tão importante a gente conhecer quem a gente é, que há 13 anos atrás eu atendi um moço e disse para ele que ele tinha no seu mapa muita energia de cura e que ele tinha energia para cuidar de pessoas idosas, para cuidar de família, do bem-estar da família, que certamente seria uma dádiva alguém tê-lo como um médico, porque ele teria um olhar diferenciado, um tempo para olhar para o seu paciente, não só como um número. E ele me disse, mas a minha família tem uma empresa, eu vou fazer engenharia. É seu livre-arbítrio. Eu faço a leitura, eu dou um diagnóstico, mas eu não compro o remédio e não tomo. Qual foi a minha felicidade? Que há 2 semanas atrás eu voltei a atendê-lo, porque agora ele se formou em medicina. Ele fez 3 anos de engenharia, detestou aquela faculdade. E foi fazer medicina. Está realizado, está feliz. E uma das coisas que ele me disse, quando eu acompanho uma cirurgia, eu penso naquilo que a senhora me falou lá atrás, quando eu tinha 17 para 18 anos. Que coisa linda é poder ajudar alguém a fazer uma escolha adequada para o voo que ela veio para fazer neste grande universo chamado Terra. Gente, que prazer grande estar com vocês. Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma noite linda. E, mais uma vez, a equipe do 19 Ponto e ao meu amigo queridíssimo Ferrari, pessoa do bem, um ser iluminado, a quem tenho muito carinho. Muito obrigada por me confiar o programa desta noite. Beijo no coração de vocês e até uma outra oportunidade.